Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui novamente para mais um vídeo da série População, Diversidade, Direitos e Desenvolvimento, que é resultado de uma parceria entre a UNFPA e a Associação Brasileira de Estudos Populacionais. E hoje eu estou aqui com a Larissa Souza Catalá, que fez um trabalho bem interessante junto com o nosso presidente, e é o presidente da ABEP, claro, Roberto do Carmo, meu grande amigo. Então, tudo bem, Larissa? Bom ter você aqui. Tudo bem, Douglas. É um prazer estar aqui com vocês também. Obrigada. Então, no seu trabalho, você trata de um conceito interessante, que é um nome esquisito, que as pessoas às vezes se assustam, aglomerado subnormal. Que palavrão é esse? Explica pra gente aí o que seria um aglomerado subnormal. Sim, o aglomerado subnormal é um conceito do IBGE usado para classificar áreas urbanas mais vulneráveis. Esse conceito ele tem origem no conceito de favela, de 1950, usado pela primeira vez no censo de 50, e ele caracteriza basicamente áreas com ocupação ilegal, né, e com precariedade de serviços essenciais básicos, como água, esgoto, lixo e energia elétrica. E realmente esse nome causa muito estranhamento, né, porque ele carrega um sentido pejorativo. Essa é uma das críticas também a essa denominação. E assim, por que é importante a gente estudar isso? Explica aí, né, para quem ainda tem dúvida que a gente tem que estudar essas áreas vulneráveis. A questão da ilegalidade, né, muito se fala sobre a insegurança da moradia, né, a possibilidade que a pessoa tem de perder aquela habitação, né, de uma hora para outra. Em termos dos serviços básicos, ele interfere diretamente na saúde da população e na sua qualidade de vida também, né. Na pandemia, a gente tem esse exemplo, né, à medida que foram divulgadas os mecanismos de evitar a propagação do vírus, muito se preocupou, muito se falou da população que vive em áreas que tem precariedade de saneamento básico, né? Como que elas fariam a higienização necessária para evitar a propagação do vírus. E todo estudo que foca nessas áreas e na população que vivem nelas tem por principal objetivo a elaboração de políticas públicas, né, necessárias à melhoria desses aspectos. Então, Larissa, para a gente fazer essas políticas públicas que você está citando, é importante a gente classificar no território certinho o que é e o que não seria, então, esse tipo de aglomerado. Esse conjunto, né, de domicílios, esses setores censitários que possuem essas demandas, né, que possuem demandas sociais importantes. O IBGE consegue classificar isso de uma forma muito precisa? Existe alguma inconsistência? E se existe, alguma coisa foi feita para esse próximo censo, que eu espero que saia de verdade mesmo ano que vem? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esse conceito ele é bastante complexo e pode ser muito subjetivo, né? Então, assim, o IBGE ele trabalha com duas frentes, basicamente. Ele coleta dados locais, né, provenientes das prefeituras, de registros administrativos, e por isso a gente pode imaginar também a dificuldade que é encontrar essas informações e também, assim, que ela pode estar disponível de forma bastante diferente de um município para o outro. Algumas mais organizadas, algumas mais disponíveis, né? Então é preciso essa colaboração dos entes públicos locais, mas também o IBGE faz um trabalho de campo para tentar identificar essas áreas, né? E para o censo que vai acontecer ano que vem, se tudo der certo, não existe nenhuma mudança significativa no conceito, porém foram feitas, né, medidas para tentar facilitar a coleta dessas informações, né? Então foram elaboradas fichas, né, para o trabalho de campo, para obtenção de informações nas prefeituras, com questões mais objetivas, que a gente consegue chegar num resultado mais rápido se a área vai ser ou não classificada dessa forma, né? Ô Larissa, e para a gente identificar partes da cidade que possuem carências na oferta de serviços básicos, essas que você citou, né, coleta de lixo, infraestrutura dos domicílios, saneamento, uma série de coisas,
olhar para onde estão os aglomerados subnormais é uma boa pista. Mas no seu trabalho você fala também da importância da questão da localização para definição, né, se aquele setor censitário, se aquela área da cidade pode ou não apresentar esse tipo de carência. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A localização urbana ela é muito importante e isso vem de muito tempo, né? Tem origem também na formação das nossas cidades e na articulação feita, né, entre o mercado imobiliário e o poder público. Então, isso tudo resultou em configurações que, em geral, as áreas mais centrais das cidades, elas são mais valorizadas, né, no mercado. E isso atrai maior investimento, né, propicia, enfim, maior investimento de infraestrutura nessas áreas, em detrimento de áreas mais periféricas, onde essas demandas elas não são adequadamente atendidas, né. E, além disso, essas áreas classificadas como aglomerados subnormais, geralmente são áreas ocupadas ilegalmente por serem regiões que pouco valor têm no mercado imobiliário. Então, são encostas de morros, às vezes margem de rios, margens de rodovias, e essa própria característica do local pode dificultar a instalação desses serviços ou até mesmo fazer com que essas instalações sejam mais onerosas, né? Então, a localização ela é importante nesse sentido também. E no nosso estudo, a gente também conseguiu identificar que, proporcionalmente, haviam mais setores fora das capitais, né, nas regiões metropolitanas, com serviços inadequados. Então, isso mostra um pouco assim, que há uma concentração maior dos investimentos nas capitais, mas também sugere que pode haver uma maior periferização ou interiorização dessas condições urbanas adversas também. Ô Larissa, a gente sabe que o censo demográfico ele é fundamental para que a gente possa compreender melhor as cidades, a sociedade e que os investimentos eles sejam mais eficientes, que eles ataquem de fato os problemas. E o censo demográfico ele não é tão baratinho, né? Ele custou em torno de 2 bilhões e cada questão que você adiciona ou que você retira dentro do questionário do censo, isso envolve recurso, isso envolve discussão. Então, todo censo é natural que exista esse tipo de coisa, né? Reforçando aqui da importância do censo, porque é um investimento incrível que a gente faz a cada 10 anos no Brasil. Então, assim, eu queria saber de você, do ponto de vista das políticas públicas que podem atacar as questões de melhoria da oferta de serviços básicos nas periferias, nas favelas ou nos aglomerados subnormais, houve alguma perda significativa nesse próximo censo? Você que é do IBGE, você pode falar alguma coisa para a gente? Se existiu algum tipo de perda nos questionários ou algum tipo de alteração, qual que é o panorama, a situação e qual que é a sua opinião sobre isso? É importante até dizer, né, Douglas, que é necessário que haja nessas discussões em relação ao que fica, o que sai dos questionários, é normal que isso aconteça, mas o que a gente viu para esse próximo censo é que isso não foi feito de maneira satisfatória. Começou-se falando de retirar questões para reduzir o custo do censo, mas nenhum trabalho foi apresentado com resultados de que isso seria efetivo, né? O que a gente sabe é que muito desse dinheiro que o censo precisa para ser realizado tem a ver com a remuneração dos funcionários que estão contratados para sua realização. São mais de 200 mil funcionários temporários para conseguir dar conta dessa operação gigantesca, né? Então, esse é um ponto que eu queria colocar aqui, né, que eu acredito que isso não foi feito de uma maneira satisfatória e que, sim, vai resultar em perdas significativas e irreversíveis, do meu ponto de vista, né? E eu consigo citar aqui para você 3 principais questões, né, que a gente levantou nesse estudo também, que é a pergunta sobre o valor gasto no domicílio com o aluguel, que é uma variável que possibilita o cálculo do déficit habitacional pela Fundação João Pinheiro. Então, a retirada dessa pergunta vai inviabilizar o cálculo desse indicador, que tem uma série histórica já bastante importante. Outra mudança significativa é a pergunta sobre a renda de todos os moradores do domicílio, que ela não vai ser perguntada
para todas as pessoas no questionário do universo, que é aquele que vai em todas as casas, né? Nesse questionário vai ficar apenas a renda do responsável pelo domicílio. Então, o impacto disso é que a gente não vai ter a informação da renda total do domicílio no nível de maior desagregação possível, que é o setor censitário, que é o que permite a gente estudar com profundidade o interior das cidades, né? E, por último, eu destaco uma variável que se revelou muito importante no nosso estudo para a diferenciação das áreas de aglomerados subnormais e setores denominados comuns, né, pelo IBGE, que foi a inadequação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nosso estudo mostrou que essa variável era a principal, a que mais discriminava essas áreas no conjunto das 9 regiões metropolitanas principais do país. E ela vai ser totalmente retirada dos 2 questionários do censo. Larissa, e ninguém pode falar que não houve tempo para esse debate, né? Já que o censo está atrasado, né? Mas, enfim, eu agradeço muito aí suas reflexões, elas contribuem bastante aqui com o nosso diálogo, viu, Larissa? E deixo aí um convite para que todos os nossos telespectadores, podemos chamar assim, nossos assinantes aqui do canal Descomplicado, possam acompanhar na mesma playlist os outros vídeos dessa série incrível, né, sobre população, que é uma parceria da UNFPA com a ABEP. Larissa, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter disponibilizado o seu tempo. Muito obrigada e sucesso para o projeto. Bacana demais. Um abraço, pessoal.